E diz assim: mas de que forma então vai ser cheio do Espírito Santo? Cantando louvores, salmodiando, orando. É dessa forma que nós somos cheios do Espírito Santo. Então que você possa salmodiar, que você possa orar, que você possa adorar, que você possa louvar ao Senhor. Só dessa maneira que você vai ser cheio do Espírito Santo. E é interessante que Deus me deu uma palavra a respeito de altar, e eu comecei a orar ali e querer entender de Deus o que ministrar a respeito de altar. E quando nós estávamos louvando aqui, não que eu havia me esquecido, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito do dia de hoje. Hoje é o dia do quê? Isso é só, como tudo na nossa nação é mascarado. O dia das crianças é só uma máscara para o dia da padroeira ou da Aparecida. O dia das crianças é só uma máscara colocado, desculpa a expressão, para enganar os bobos. Você comemora o dia das crianças enquanto uma boiada passa por trás. Tudo isso no Brasil é assim. No Brasil tudo é assim. E às vezes nós estamos tão preocupados com as crianças, que nós fazemos festas para crianças, damos presente para criança, comemoramos o dia da criança, quando na verdade um altar a Baal está estabelecido. E Baal está sendo entronizado num dia. Não que não possa comemorar o dia das crianças, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala assim, que aquele que é espiritual discerne o que é espiritual. Mas o que não é espiritual, ele não consegue discernir o que é espiritual, e ele vive de forma natural. Então se eu vivo de forma natural, eu enxergo o dia 12 de outubro como o dia da criança. Se eu vivo de forma espiritual, eu enxergo o dia 12 de outubro como uma guerra de altares, uma guerra de adoração. Eu fui para Taubaté, hoje é quinta, né? Segunda-feira, e tinha muita gente andando na estrada a pé. Tinha muita gente, os romeiros indo para a cidade de Aparecida. E eles estavam ali, pagar promessa, e tem um cântico que diz: para ser abençoado. Já ouviu esse cântico? Não precisa pagar promessa. Mas se eles estão pagando, a Bíblia fala assim: se não tarde em votar, se vote, cumpre. Quem mandou falar que ia? Já que falou que vai, né? A Bíblia fala que não precisa, mas se fizer, não seja tardio no cumprir. Mas aí quando eu orava ali, veio a respeito do altar no meu coração. É que hoje é estabelecido um altar de adoração a uma padroeira, a uma senhora. E algo que me impressiona, o que me espanta, é que a igreja, ela é adormecida quanto a alguns assuntos. Como está a igreja hoje aqui, nossa? Vazia, né? Perto do que normalmente é. Espero que ninguém daqui tenha ido para Aparecida hoje. Só se foi para visitar tio, não tem problema se tem um tio ou tia que mora lá, mas deixa para visitar outro dia, né? Mas as pessoas, elas reclamam que a vida está em uma destruição, só passa por motivos de derrota. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, há 3 classificações de pessoas: o carnal, o natural e o espiritual. O carnal é aquele que pratica a carnalidade, que vive na carnalidade. O natural é aquele que não discerne nada, que é que nem segue tiroteio, não sabe por que está ali, não sabe de nada. E o espiritual é aquele que busca entender e discernir os tempos e os modos que Deus opera. Então diga assim comigo: hoje há uma guerra de altares. Então eu vou levantar um altar a Deus.
vou estabelecer neste lugar um altar de adoração ao Senhor. Hoje, dia 12 de outubro, era para as igrejas estarem transbordando de gente, porque há uma guerra de altares. Não querendo competir, não estou dizendo isso, porque com Deus não há competição, porque Ele é Deus. Com Deus não há comparação. Às vezes a gente canta, Ele é o mais bonito, mas quando você tem algo que é único e exclusivo, não tem grau de comparação. Essa garrafa eu consigo comparar com outras, porque existem outras parecidas. A partir do momento que eu coloco Deus num grau de comparação, eu estou declarando que existe também outros deuses que podem ser semelhantes ao que eu sirvo. E a Bíblia diz que o Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus do ouro e da prata, dono do ouro e da prata, Deus de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, incomparável, e igual a Ele não há outro. Amém? Então não há um grau de comparação. Meu Deus não é o mais bonito, Ele é bonito e pronto, porque só tem Ele. Então não é uma guerra de altares no sentido que eu vou então competir, porque dizem que homens entendem, crianças competem. Então quando eu estou num grau de competição, eu estou querendo provar quem é maior, e eu não preciso disso. Eu estabeleço um altar ao meu Deus e pronto, e o próprio Deus se manifesta de uma forma que Ele mostra que Ele é o maior. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós não nos importamos com o resto, nós adoramos a Deus, e Ele se manifesta de uma forma tão gloriosa que Ele anula todos os outros. Então eu queria orar mais uma vez. E esses dias nós estávamos conversando, estava eu, o pastor Daniel, com um apóstolo amigo nosso, e estava falando a respeito do bairro qual nós estamos inseridos como igreja. E na vigília nós comentamos aqui que aqui no quarteirão de trás há um altar estabelecido a demônios. Aqui no quarteirão de trás há um altar muito grande estabelecido a entidades demoníacas. E agora no quarteirão do lado nós estamos estabelecendo um altar de adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Você crê nisso? E aí nós estávamos falando a respeito disso, e esse apóstolo disse: há uma guerra de altares nesse lugar. E aí na quinta-feira nós combinamos até na vigília de dar uma volta no quarteirão, né? E na quinta-feira passada, no meio do louvor, eu e minha esposa, a pastora Marinês, nós estávamos conversando ali no fundo, na hora do louvor. E ela falou assim: vamos agora dar uma volta no quarteirão. Eu falei: vamos lá. E aí nós saímos para dar uma volta no quarteirão, não com uma lata de spray na mão, com uma bomba na mão, falando: vamos lá, se é guerra de altares, vamos destruir o altar do inimigo. Não, nós só começamos a exaltar e a estabelecer um altar ao nosso Deus. Nós não passamos ali declarando: olha, vocês vão fechar, vocês vão falir. Não, nós fomos dando uma volta no quarteirão e adorando a Deus, orando, fomos ungindo, declarando, jogando óleo para tudo quanto é lado no quarteirão, e declarando: Senhor, Tu és Senhor deste quarteirão. E aí quando nós viramos a esquina aqui, nós achamos uma chave de uma moto, bem na curvinha aqui da esquina. E aí para profeta tudo é profético, né? A pastora Marinês já pegou a chave e falou: obrigado, Deus, isso é um sinal de que o Senhor está liberando as chaves sobre as nossas vidas. E aí nós batemos numa casa que tinha uma moto, e batemos, que estava bem no portão dessa, e batemos, e ninguém saiu. O dono da moto deve estar sendo abençoado, porque nós ungimos aquela chave, minha mão estava cheia de óleo, ungi. Aí coloquei a chave na caixinha do correio assim, não, coloquei no pé do portão. Falei: não sei se é dessa moto ou não é, então vou deixar no pé do portão, se alguém perdeu vai procurar por aqui. Aí minha esposa disse assim: o dono da moto nem sabe que nós ungimos, oramos pela moto, já oramos por ele, abençoamos a casa dele. E aí nós estávamos passando, uma mulher estava na janela do prédio desse centro religioso, e ela estava andando dentro
do lado de dentro do prédio com a janela aberta. E a hora que nós passamos, ela olhou na janela e fechou a janela na nossa cara, assim, olhou para nós e fez assim, ó. Aí eu falei assim: você sabe quem eu sou, né, diabo? Não a mulher, mas o demônio estava sendo adorado naquele lugar. Ele sabe quem estava passando por ali e a oração que nós estávamos fazendo naquele lugar. E ela olhou para nós como se ela dissesse assim: aqui vocês não vão olhar para Deus. Mas lá no primeiro andar, assim, na sobreloja, não tinha como a gente olhar lá. Mas ela olhou bem para nós, fechou a janela na nossa cara. Eu falei: pode fechar, você sabe quem nós somos. E aí Deus trouxe isso, que nós não precisamos lutar e guerrear contra ninguém. Nós precisamos estabelecer um altar do Deus verdadeiro neste lugar. E nós entronizando Deus neste lugar, a luz chegando neste lugar, toda a treva vai se dissipar em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu não preciso ir lá pichar, jogar pedra, brigar, ficar urinando na porta, né? Tem uns notas proféticas assim, vai lá, urina na porta, falando que está demarcando território, e fazer tantas outras coisas. Não preciso disso. Ungir, eu não ungi lá, eu ungi. Você nunca ouviu isso da urinar, né? O pastor Daniel já ouviu já? Tem uns profetas que vai e urina no lugar que quer comprar, que quer ir, porque fala que está demarcando território. Nós não precisamos disso. Nós não ungimos nem o quarteirão de lá. Nós começamos a declarar a bênção do Senhor neste quarteirão. Nós falamos: Senhor, o Senhor nos colocou neste quarteirão. Então nós tomamos posse deste quarteirão e declaramos que neste quarteirão há um altar estabelecido ao Deus verdadeiro. E pode parecer brincadeira, e a hora que eu estava vindo para cá, toda quinta-feira, quem já viu ali, é lotado toda quinta-feira ali, né? E a Andréia que trouxe esses dias uma revelação, né? Ela estava conversando, e eu senti nós darmos uma volta no quarteirão. Por isso que é bom os 5 ministérios fluindo na igreja. Deus usa os profetas da igreja. E aí nós... O que eu estava falando nisso? Fugiu. Bom, do altar. Então nós estabelecemos um altar ao Deus verdadeiro neste lugar, não nos importando com o altar que está estabelecido ali. Nós declaramos e liberamos uma palavra neste lugar, e eu creio que quando a luz chega, as trevas se dissipam. E nós cantamos aqui: claro, tão claro teu brilho. Quando nós declaramos, nós estamos declarando o quê? Senhor, que a luz chegue e as trevas vão se dissipar em nome de Jesus. Ah, lembrei. Então ali toda quinta-feira tem culto, e toda quinta-feira nós temos o culto aqui. Hoje tem como nós competirmos em questão de quantidade com o culto ali de trás? Não, quem já passou ali vê que tem mais de 100 carros aqui atrás. Se bobear, eles usam até a frente da igreja para estacionar carro, tanto carro. Mas a hora que eu estava vindo, hoje não tem nenhum carro naquele lugar. O meu Deus não tira folga. Meu Deus trabalha no feriado, na madrugada, no sábado, no domingo, em todos os dias. Então eu creio, e quando eu vim aqui, eu falei assim: hoje nós vamos adorar com liberdade. Então que nós possamos começar a discernir isso. Para que Deus nos chamou? Por que Deus nos colocou neste lugar? Por que Deus nos plantou neste bairro, nessa rua, nesse quarteirão? Com qual propósito? Não era porque o aluguel estava mais barato, não era porque era um galpão abandonado, é porque Ele tinha um propósito com as nossas vidas nesse lugar. Ele queria estabelecer neste lugar um altar de adoração a Ele, e Ele falou para nós: vá lá. Então diga aí para o irmão que está do seu lado assim: vamos acordar, irmão. Às vezes nós estamos dando murro nas paredes, murro nos outros, murro nas coisas, quando nós temos que liberar palavras no reino do Espírito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Nós precisamos ter uma mente transformada, ter uma mente em Cristo, para que nós possamos começar a desfrutar daquilo que Ele tem para liberar sobre nós. Romanos capítulo 12.
O versículo 2 diz assim: versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim aos romanos: olha, apresente-se ao Senhor como sacrifício vivo, apresente-se ao Senhor como parte de um propósito eterno, apresente-se ao Senhor, entregue a Ele um culto racional, mas transformai-vos a vossa mente. Mas você precisa buscar a entender os planos e os propósitos de Deus. Nós precisamos aprender a discernir o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos aprender a discernir de Deus o que Deus tem para este tempo. Talvez você não entenda porque você está aqui nessa noite, mas que você possa dizer: Senhor, olha, talvez eu não entenda o que eu vim fazer aqui, não entendo o que eu vim fazer aqui nessa noite, mas então eu quero te louvar, te exaltar, glorificar e engrandecer o teu nome. Agora abra sua Bíblia comigo. Isso é só para você entender que a mente precisa ser transformada. Mas o texto de Juízes, capítulo 6. Juízes no capítulo 6, o versículo de número 25. Diz assim, Juízes 6, 25. Amém? Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. E então Gideão tomou 10 homens dentre os servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Quando nós falamos de altares, nós estamos falando de tradições, de cultura, de religião. O altar, ele simboliza tudo isso. Quando era estabelecido um altar a alguém, ou algum demônio, ou alguma entidade, ele sempre era estabelecido com algum propósito. E o propósito, ele falava muito a respeito da tradição daquele povo, a cultura daquele povo, e o Deus que aquele povo servia. Então Israel estava sendo afligido. Deus pega Gideão e fala assim: agora você vai ser o libertador deste povo. Os midianitas estavam vindo sobre Israel, e Deus levanta Gideão como libertador deste povo. E aí Deus fala para Gideão assim: agora, para que você comece bem, você vai ter que derrubar os altares do seu pai. Você vai ter que derrubar o poste ídolo do seu pai, e você vai edificar no lugar deste altar um altar. Edifica ao Senhor um altar. Eu entendo que, trazendo para os dias de hoje, Deus estava dizendo para Gideão assim: se você quer começar uma nova jornada, esquece todas as tradições, cultura e religião que o seu pai te ensinou.
porque tudo que ele fez não me glorificou, tudo que ele fez não me engrandeceu. Ele levantou poste ídolos a Baal, ele levantou altares a Baal. E se você quer ser bem sucedido naquilo que você vai fazer, você tem que pegar tudo aquilo que lhe foi ensinado como tradição e cultura a respeito de uma religião e jogar tudo fora. Você precisa entender que dia 12 de outubro não é outro dia senão um dia como qualquer outro, um dia de adorar ao Senhor. Ah, mas eu sempre aprendi que dia 12 de outubro é um dia de glorificar a um outro Deus. Não, então derrube este poste ídolo, derrube este altar, e neste dia então estabeleça um altar de adoração a Deus. E aí a Bíblia fala que Gideão pega aquele altar e derruba e constrói com pedras um altar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo agora em 1 Reis capítulo 18. Nós ouvimos falar muito de altares. E é interessante que quando nós estabelecemos um altar a Deus, Ele se manifesta ainda que tudo pareça impossível. Diga assim comigo: quando eu estabeleço um altar a Deus, eu não faço força, porque é Deus quem trabalha por mim. Sabe, eu falo muito aqui a respeito de Paulo e Silas, quando eles adoravam a Deus na prisão, porque eu acho maravilhoso que numa situação totalmente adversa, Paulo e Silas levantaram um altar para Deus dentro da prisão, e naquele altar Deus se manifestou de uma forma gloriosa, que a presença de Deus encheu aquele lugar, e as cadeias se abriram e eles foram libertos. E entenda bem, eles não foram somente libertos, foram restituídos. Na posição do qual eles estavam antes de entrar lá. Os soldados romanos vieram pedir desculpas para eles. E aí Paulo falou: bom, agora eu entendo que é minha vez de falar. E aí falaram assim: pode sair, vai embora. Ele falou: não, do jeito que vocês me colocaram aqui, vocês vão me tirar. Não é assim não. Eu sou cidadão romano e sei das minhas responsabilidades, dos meus direitos e deveres como cidadão. Agora vocês vão ter que chamar o seu chefe para me tirar daqui. Tá achando que se fosse qualquer outro, falaria o quê? Bom, abriu a porta da prisão, vou sair correndo, né? Já que o guarda falou: some daqui, eu vou sumir. Ele falou: não vou sair correndo não. Vocês me envergonharam para me colocar aqui, agora vão ter que me honrar para me tirar. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida, que se você entrou em alguma situação humilhado, você vai sair com Deus honrado dessa situação, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então estabeleça ao Deus verdadeiro um altar. Esquece tudo. Você não precisa ficar brigando, você não precisa ficar batendo boca, você não ficar discutindo com ninguém. Só estabeleça um altar ao Deus verdadeiro na sua vida, e você vai ver que Deus vai se manifestar com glória. Ah, mas é difícil. Olha aqui o que diz em 1 Reis capítulo 18. Fala aqui nos tempos de Elias, lá numa guerra de altares. Os profetas de Baal, que antes eram profetas de Deus, que foram corrompidos por Jezabel, eles passaram a adorar Baal e eles estabeleceram altares a Baal. E aí eles pegam Elias e falam assim: nós vamos ter que ver qual Deus que vai responder. E Elias: bom, eu não queria isso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, mas se vocês querem, então vocês clamem ao Deus de vocês, depois deixem eu clamar ao meu. Ou seja, eu não posso me incomodar com os altares levantados à minha volta. Eu tenho que entender que eu tenho que estabelecer um altar a Deus e ponto. Se ninguém busca a Deus, eu busco. Se ninguém estabelece um altar, eu estabeleço. Se ninguém vai à igreja, eu vou. Se ninguém ora, eu oro. Diz aqui em 1 Reis capítulo 18, no versículo 20: então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou
os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui, e se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. E então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então Elias chega aos profetas e fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte: se vocês ficam cocheando entre dois pensamentos, e o povo, ele cocheia constantemente entre dois pensamentos. Isso desde o começo da Bíblia a gente vê o povo uma hora bem, outra hora mal, uma hora seguindo a Deus, outra hora seguindo Baal. O problema de Israel é que quando Israel estava bem, Israel se esquecia de Deus. Quando Israel estava mal, Israel clamava a Deus. Então não acho que este é o problema dos tempos que nós estamos vivendo. Não, este é o problema desde sempre. Quando tem dinheiro no bolso, eu me esqueço de Deus. Quando eu não tenho dinheiro no bolso, eu busco a Deus. Quando eu tenho muita saúde, eu não busco a Deus. Quando eu estou passando por processo de enfermidade, eu busco a Deus. E isso não é de hoje, então isso é desde sempre. O povo constantemente cocheava entre dois pensamentos. Você lembra que em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Naquele momento Josué estava dizendo ao povo assim a mesma coisa que Elias: olha, se vocês querem servir ao Deus de vocês, Deus dos seus pais, sigam. Se vocês querem continuar adorando e exaltando ao Deus dos seus pais, façam com alegria. Porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, se na casa de A, de B e de C há um altar estabelecido a Baal, na minha casa há um altar estabelecido ao Deus verdadeiro. Se ninguém no meu bairro adora a Deus, então eu vou adorar. O problema é de quem ninguém que adora. É isso que Josué disse: olha, pela minha casa eu respondo. Eu não posso responder pela sua, eu não posso responder pela casa do Nildo, eu não posso responder pela casa do Marcos, pela casa da Andréia, do Rodrigo, não posso. O que eu posso é dar conselhos, falar assim: olha, não fique cocheando entre dois pensamentos, não fique cocheando entre dois senhores, não fique uma hora bem, outra hora mal. Se é Baal, meu irmão, vai. Quer adorar o Baal? O que é adorar a Baal? É ter uma mente fora de Cristo. Adorar a Baal não é só pegar um altar no dia 12 de outubro e ficar adorando uma imagem. Não, não é isso. Isso é um conceito grosseiro, porque muitas vezes nós não temos uma imagem de um santo, mas nós temos tantos Baals que nós servimos. Nós não, que eu não sirvo, né? Mas as pessoas, elas servem a tantos Baals, tantos demônios. Então Josué diz assim: olha, se vocês querem servir a Baal, o problema é de vocês. Porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu sempre digo isso: eu não posso responder pelo filho dos outros, mas pela minha filha eu respondo. Eu não posso responder pelas finanças da casa do Felipe e da Karen, mas pelas finanças da minha casa eu tenho responsabilidade por responder. E aí Elias chega então diante dos profetas de Baal e diz assim: olha, por que ficam cocheando entre dois deuses? Se quer seguir a Baal, vai. Mas se quer servir ao Senhor, então siga Ele com integridade no teu coração. E nós só podemos dizer isso quando nós começamos a ter a nossa mente transformada e buscar a entender o porquê estamos aqui nessa noite. E aí ele diz assim: olha, vamos estabelecer 2 altares. Vocês vão matar um novilho, picar e colocar sobre o altar de vocês. Depois eu faço isso. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. E eu não vou falar aqui do restante, porque senão a gente vai ler um texto muito grande.
Mas aí os profetas de Baal levantam o altar, pegam o novilho, pica e ficam se lancetando, chicoteando, clamando. E Elias fala assim: vai, clame mais alto, porque talvez o Deus de vocês esteja dormindo, não esteja ouvindo vocês clamarem. E a hora que eles estão cansados de clamar, Elias fala: bom, agora então é minha vez. Posso? Pode, beleza. E Elias então pega as pedras e restaura o altar que estava destruído, faz um rego em volta do altar, enche de água. E as pessoas começam a olhar e falam assim: cara, isso é loucura. Como que você vai jogar água sobre a lenha? Vai ficar mais difícil de pegar fogo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: quando nós temos certeza que nós estamos servindo a um Deus que é o Deus verdadeiro, nós não temos medo das circunstâncias, porque nós sabemos que Ele se manifesta em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, independente do que nós passamos, independente do tamanho da luta que nós passamos, Deus pode se manifestar de uma forma gloriosa. E aí Elias fala assim: então agora eu vou orar, e Deus vai responder. E aí ele diz aí assim, o vento virou aqui, no capítulo 18, versículo 29, passado do meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos pois a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou Elias um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então tomou, armou lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o pela segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o pela terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que fizeste retroceder o coração deles. E então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diga para a pessoa que está do outro lado assim: o povo vai ver Deus na sua vida, Felipe. E vão dizer assim: o Senhor é Deus na vida desse cara. Olha aí, o Senhor é Deus. O testemunho que Felipe deu aqui hoje, tinha 360 vagas para o curso da ETEC, né? Nos 47 do segundo tempo, ele imprimiu o boleto, foi lá, pagou, entrou, está fazendo. No meio de algumas vagas dentro da empresa, Deus escolheu ele. Ah, por quê? Porque Deus quer dar mais dinheiro a ele? Não, porque Deus quer honrar ele dentro daquele lugar. Agora, se nós olharmos para uma mente secular, nós vamos dizer: ah, Deus me deu porque Deus quer me dar mais dinheiro. Também, lógico, né? Vai até comer coxinha no shopping. Mas a Bíblia fala que sempre que Deus fez com que um homem vencesse uma batalha, o nome dele sempre foi glorificado em tudo isso. Quando Elias venceu essa, entre aspas, batalha de altares, o que o povo disse? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é o maior interessado na sua prosperidade, na sua bênção. O Senhor é o maior interessado que o seu casamento seja um casamento feliz, que seu casamento seja um casamento luzeiro para outro. O Senhor é o maior interessado. A gente fica: Deus, por que eu estou passando tudo isso? Parece que Deus não quer o nosso sucesso. E Deus é glorificado no nosso sucesso. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer que você seja bem sucedido, porque Ele vai ser glorificado em tudo isso. Só que nós precisamos ter uma mente transformada e aprender a discernir os tempos e os modos que Deus está agindo. Deus é o maior interessado que essa igreja aqui prospere e cresça, exploda de gente para tudo quanto é lado, porque Ele será o maior glorificado nesse lugar.
Deus quer que você prospere lá no seu trabalho, porque é Ele que vai ser glorificado através da sua vida. O que o povo falou aqui a respeito de Elias? Cara, Deus é Deus na vida deste homem. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha de fogo ardente. Quando eles saíram, o rei disse assim: ninguém mais fale mal do Deus desses caras. O Deus deles é o Deus Todo-Poderoso. Quando Daniel saiu da cova dos leões, o que o rei disse? Ninguém mais fale mal do Deus de Daniel, porque este verdadeiramente é Deus. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, os soldados falaram: realmente este é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é na hora da nossa mortificação da carne é que Deus é glorificado. É quando nós estabelecemos um altar a Deus, independente da circunstância que estamos passando, é que Deus é glorificado. Então estabeleça um altar de adoração a Deus. Não se importe se A, B ou C está estabelecendo outros altares. Estabeleça você um altar a Deus. Eu disse aqui esses dias a respeito da minha família no altar. Eu preciso criar um ambiente dentro da minha casa para que Deus seja glorificado e a minha família seja impactada pelo poder de Deus. Eu preciso criar ambiente, entenda bem, não é só usar uma camiseta, um adesivo no carro e andar com uma Bíblia embaixo do braço. Talvez o mundo físico vai me reconhecer como crente, mas talvez o mundo espiritual não. Então eu não preciso me preocupar. Eu sempre digo isso para pessoas ainda mais que têm empresa. Parece que para o meu negócio prosperar eu tenho que denegrir o negócio do outro, né? Parece que para o meu crescer eu tenho que falar mal do negócio do outro. Não, eu só preciso trabalhar bem direitinho no meu, que o meu prosperando vai mostrar a qualidade do serviço. Quando a gente fica, eu não preciso para ficar falando: olha, a igreja Koinonia é uma bênção. Eu preciso ficar, não vai no Bola de Neve não, porque ali a porta larga, irmão. Não vai na Palavra Viva aqui, que pastor aqui é fraquinho, hein? Eu não preciso disso. Eu só preciso adorar a Deus de uma forma tão verdadeira neste lugar, que a glória dele atrai as pessoas para este lugar. Às vezes nós achamos que para que o nosso altar, o altar que estamos levantando a Deus, seja bem sucedido, nós precisamos denegrir todos os outros. Estabeleça um altar ao Deus verdadeiro, e você vai ver que Ele vai ser glorificado através da sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. Eu não preciso ficar com medo da minha esposa chegar perto de outros homens, porque se eu for um bom marido, eu estou bem guardado. Já leu o livro Urias? Se eu guardo minha esposa, eu não tenho por que ter medo dela chegar perto de outros homens. Então, se eu entendo que eu estou fazendo do jeito certo, eu não preciso ter medo do errado. Na Casa da Moeda, esse dia eu estava lendo uma ilustração a respeito da Casa da Moeda, que tem um cara lá que ele é especialista, ele conhece cada nota, cada pontinho da nota. Ele estuda a nota, frente e verso, por dentro e por fora, tudo. E disseram: por que ele estuda tanto? Foi para mim conhecer bem a verdadeira. Que a hora que a falsa passar do outro lado da rua, já vou saber que é falsa. Eu não preciso ficar estudando a falsa, eu só preciso conhecer a verdadeira. Cada dia a falsa, ela vai se especializar mais em ser verdadeira, mas nunca chegará a ser verdadeira. E na mão do especialista, sempre a falsa vai ser desmascarada. Então você não precisa ficar se preocupando: pastor, estão falando mal de mim, deixa falarem mal de você. Busque edificar um altar ao Deus verdadeiro, e tudo aquilo que é falso vai cair por terra. Sabe quando dizem assim: pastor, estão falando mal de você, Alexandre, estão falando mal de você, deixa falar, porque a mentira uma hora ela vai cair por terra, e o que é verdadeiro vai aparecer. A Bíblia fala que nada do que está em oculto diante dos olhos de Deus permanece. Ou seja, eu conheço o Deus verdadeiro e eu sirvo a um Deus verdadeiro que traz a luz. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, Atos capítulo 17,
Paulo está em Atenas pregando e ele chega ali a uma adoração a todos os deuses. Versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também no qual está escrito um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo não chegou atacando assim: olha, esse Deus aqui não serve para nada, esse Deus aqui não serve para nada, esse Deus aqui não serve para nada. Não, ele falou assim: olha, tem um lugarzinho para mim aí, no meio de tantas vozes tem um lugarzinho, eu vou me encaixar aqui, e eu vou falar de um Deus desconhecido que ainda vocês não conhecem, mas que é o Deus verdadeiro. E quando Paulo começa a falar do Deus verdadeiro, as pessoas se rendem a Ele. Eu achei interessante esses dias, eu vi uma matéria da Igreja Adventista, o trabalho que eles fazem no dia 12 de outubro. Hoje a Igreja Adventista, ela espalha tendas pela rodovia Ayrton Senna até a chegada de Aparecida. E sabe o que eles fazem? Eles têm pessoas ali que fazem massagem, que cuidam do calo, que fazem lanche para os romeiros, para aqueles que estão indo à Aparecida prestar um culto lá. O que eles fazem? Eles não chegam lá e falam assim: meu, você está indo para o lugar errado, manobra, pega a rotatória e volta. Não, você está indo para lá, você quer ir para lá, é para isso mesmo que você quer, beleza. Então deixa eu fazer uma massagem nos seus ombros, uma massagem no seu pé, para fazer mais confortável a sua caminhada. Sabe, irmão, eles entenderam o princípio que eu estabeleço um altar de adoração a Deus, e não importa para onde esses outros estão indo, eu vou ser canal de bênção na vida deles. E para ser bênção na vida deles, eu não preciso atacar o que eles creem, eu preciso estabelecer um altar ao Deus verdadeiro, e a luz de Cristo vai resplandecer de uma forma gloriosa. Eles vão dizer assim: poxa vida, eles são evangélicos, né? São adventistas, e não falaram mal da nossa religião, não falaram mal do nosso Deus, e nos serviram. Talvez essas pessoas até cheguem a Aparecida, mas vão voltar com uma indagação na mente: por que eles nos serviram? Por que eles não falaram mal daquilo que nós cremos? Por que eles não nos atacaram? E foi isso que Paulo chegou lá falando assim: olha, eu não preciso pregar contra, eu só vou falar do Deus desconhecido. Dá um cantinho aqui, eu vou ficar falando dele. E eu entendo que não é no mundo físico que as coisas acontecem, é no reino do Espírito. Nós nos preocupamos, irmão, muito com: a Márcia está me atacando, vou atacar ela também. Irmão, isso é uma guerra que não tem fim. Não tem fim, ó. Eu vou falar assim: Márcia, você é grande, ela, você é pequena, você é feia, ele vai ficar a vida inteira. O que Elias falou lá? Falou assim: olha, vamos orar. A resposta de Deus virá por meio da oração. A resposta de Deus não virá por meio do tamanho do altar, pelo novilho que está sendo, porque Elias falou: vamos fazer o mesmo novilho para os dois. E aí Paulo diz aqui assim, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar bem que não está longe cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Então o que Paulo, irmão, começou a fazer? Vamos adorar a Deus. Eu estou adorando a um Deus criador dos céus e da terra. Há um altar estabelecido aqui, há um altar estabelecido ali, e a minha guerra, ela não é física. A minha guerra se trava no reino do Espírito. E eu não estou
não é uma corda para ver quem é melhor, puxa de lá e puxa daqui. O apóstolo Paulo, ele escreve também aos Efésios, fala assim: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa luta ela é contra principados, potestades, forças dominadoras. Então que nós possamos estabelecer um altar a Deus, amém? Que nós possamos estabelecer um altar ao Senhor, e vamos adorar a Ele de uma forma tão gloriosa, que a luz dele vai se manifestar, e aí as trevas vão se dissipar em nome de Jesus. As coisas estão difíceis na sua casa, estabeleça um altar a Deus, comece a adorar. Comece a adorar ao Senhor, comece a exaltar o nome dEle, a bendizer o nome dEle. Não se preocupe com as situações. Diga: Senhor, Tu és Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças. Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas. E você vai ver Deus te honrar, Deus honrar a tua fé. Vamos orar, se coloque em pé para a gente orar. Vamos estabelecer aqui, vamos declarar mais uma vez que Ele é Senhor neste lugar. Nós declaramos aqui nessa noite: Tu és o Rei. Nós precisamos estabelecer um altar de Deus. Você quer que a sua família se renda a Jesus? Estabeleça um altar do Senhor lá dentro. Você quer que o seu patrão, sua patroa, seus sócios, quem for, os seus clientes, vejam Deus na sua vida? Estabeleça um altar de Deus lá dentro. Comece a adorar a Deus. Ah, pastor, mas como? No meio do trabalho eu vou ficar lá? Não. A minha esposa, ela tem um testemunho muito forte a respeito disso. No início da nossa conversão, ela trabalhava para 2 dentistas. E tinha um Buda, tinha uma prateleira com um Buda cheio de moeda embaixo. E eles falavam assim: olha, você precisa limpar o Buda aqui todo dia. Pode deixar. E toda vez que eles saíam, ela não ficava brigando com o Buda, ela limpava o Buda porque era obrigação. Mas ela falava assim: ó, você é só um boneco de porcelana. E ela ficava ali a tarde inteira adorando a Deus e lendo a Bíblia. Adorando a Deus e lendo a Bíblia. Adorando a Deus e lendo a Bíblia. E aqueles homens foram 2 homens assim que foram muito a bênção na vida dela. Então, quando nós estabelecemos um altar de adoração, nós fazemos com que as circunstâncias mudem, que o ambiente mude. O ambiente que eu trabalho é um ambiente pesado. Adore. Se você puder, até coloque fone de ouvido lá, fica adorando. Não pode pôr fone de ouvido, sei lá, que espírito adorando. Mas estabeleça um altar. Não se preocupe com A, com B e com C. Faça que nem Paulo: posso pegar o cantinho aqui do Deus desconhecido? Pode, então é esse cantinho que eu vou pegar. E é nesse cantinho que eu vou estabelecer a verdade. E ele começou a falar da verdade. Cada um pregava do seu Deus, ele começou a falar do seu Deus. Então vamos orar. Comece a adorar a Jesus, comece a adorar ao Espírito Santo, ao Pai. Senhor, tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que eram altares que foram levantados ao longo da minha vida, nós declaramos por terra em nome de Jesus. Porque nós queremos estabelecer um altar ao Deus verdadeiro. Nós queremos estabelecer um altar ao Senhor. Nós queremos declarar que Tu és o Rei. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. A Bíblia fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então comece a se edificar. Se você ainda não ora em línguas, comece a pedir ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ensina.
Eu quero fluir nessa oração. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Senhor, eu quero declarar que nós estamos estabelecendo neste lugar um altar ao Senhor. Onde que a subiricanava saramandobias, recalava chorocolomanarava surian.